Muitíssimo bom dia a todo mundo, bem-vindos a mais uma live de leitura da palavra, de leitura das escrituras. Que você seja muito bem-vindo, marcado e tocado por Deus, que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã, que a glória dele venha sobre as nossas vidas. Oi para todo mundo que está chegando aí, Lucas Gabriel, bom dia Lucas, Roqueiroz, Cris Morales, muitas pessoas chegando, entrando, Nath Martins, oficial, Deus te abençoe Nath, Rude, Deus abençoe, pastor Alain Bonassa, Deus abençoe meu querido irmão, Bola de Neve Tupã, Vitor Bandeira Oficial, Deus abençoe aí Vitor, Rodrigo Santos, tantas pessoas chegando, como é bom a gente estar junto aqui, hoje é o dia 87 de 100, realmente é reta final, tem uma pessoa falando que está sem áudio, será que é só você ou todo mundo? De repente é o volume da tua live aí, irmã, se tiver sem áudio alguém me avisa, tá? Jane Santos, Rose Gonçalves, Henrique, bom dia Henrique 91, Deus abençoe Henrique, muito bem, Rafa Baima, Rafa, Deus abençoe em nome de Jesus, vamos nessa gente, Rose William, que Deus abençoe vocês, vamos orar, olha meu amigo, Pitadas de Sal, Pastor Sal, Bola de Neve, Foz de Iguaçu, Deus abençoe, que bênção, hein, glória a Deus, vamos orar, Pai, vem sobre as nossas vidas nessa manhã, que o Teu Espírito Santo possa se derramar sobre nós, que a Tua glória se manifeste sobre nós, Pai. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz, para que nós aprendamos através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e direcionar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Já são 87 dias direto lendo a Tua palavra e buscando de Ti, como é bom aprendermos a Tua palavra, nos ensina mais essa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu te disse, 87 dias lendo a palavra, eu tenho uma preocupação só. Porque já são 87 dias que meu vizinho reforma o apartamento dele. Ele deve estar destruindo o apartamento ou deve estar levando uma canseira do empreiteiro. Que alguma coisa está acontecendo. A furadeira e o martelo hoje tão frenéticos. 87 dias que o cara não para de reformar. Vai ficar um palácio aqui em cima, não é possível. Muito bem, gente, vamos nessa então. Vamos buscar o Senhor, vamos mergulhar na palavra de Deus e buscar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Estamos no meio desse maravilhoso e inspirador livro de Atos, que é o livro que conta a história do apóstolo Paulo, ou o começo de sua história, sua conversão, esse homem que marcou o Novo Testamento. Na verdade, uma das maiores, se não a maior figura do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Claro que tem muitos aí, né? Não dá para fazer uma competição, tem Pedro, tem João Batista, mas em termos de influência e até de autoria de livros, de cartas, indiscutivelmente Paulo, tá? Ele escreveu 13. Paulo, então, a gente viu que ele viajou, fez 3 primeiras viagens missionárias. A primeira ele foi junto com Barnabé e João Marcos. João Marcos volta no meio do caminho. Na segunda ele vai com Silas. E depois na terceira ele também retorna. E agora na volta da terceira viagem ele está indo de volta para Jerusalém. Nós estamos no meio dessa viagem de volta para Jerusalém. Nossa leitura hoje começa em Atos capítulo 21. Eu já vou te falar a frase de hoje, porque para mim ela marca a nossa live. Nunca deixe que as dificuldades abalem a sua fé. Nossa live de hoje vai ser marcada por essa história do apóstolo Paulo, porque ele nunca deixou que as dificuldades que ele enfrentou, que os desafios que ele viveu, atrapalhassem ou abalassem a sua fé. Enfrentamos dificuldades às vezes, e essas dificuldades não podem paralisar a nossa fé. Lá vem então, Paulo, ele está voltando, começa no capítulo 21, ele acabou de se despedir do pessoal de Éfeso no capítulo 20, dizendo que nunca mais os veria, estava voltando para Jerusalém, e ele chega a Tiro, começa navegando ali, de Tiro ele vai para Cesareia, são só pontos, então vou passando ali. Importante notar em Cesareia, algo muito importante, você lembra de Cesareia? Ali ele chega na casa de Filipe, o evangelista. Lembra que Filipe tinha começado a evangelizar em Samaria, agora ele está em Cesareia? Agora o versículo 9 diz algo importante, olha lá, Filipe tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Ele só fala isso, não fala mais nada. O que elas faziam? Ela tinha 4 filhas profetas que profetizavam. Essa para mim é uma outra base maravilhosa, que mostra como o ministério de mulheres sempre foi aceito na igreja primitiva. A gente já viu lá em Atos 2, que no cenáculo não tinham só os apóstolos, tinham 120 pessoas, entre eles mulheres.
Ou seja, mulheres exerciam um ministério sim, olha só, as 4 filhas dele profetizavam. Desde o início da igreja primitiva era aceito esse ministério com mulheres, só para te trazer essa base e para as mulheres ficarem felizes aí ter essa base também. Ele continua ali e em sua viagem a galera começa a falar, Paulo, não vai para Jerusalém, cara, não vai dar certo, não vai para Jerusalém. Só que, quando você tem uma visão da parte de Deus, quando você tem um objetivo da parte de Deus, quando Deus te falou, ele vai cumprir a sua promessa. A gente já viu antes, quando ele começou o retorno da sua terceira viagem, ele falou, agora me cabe voltar a Jerusalém, porque de lá me cabe ir a Roma. Então ele tinha uma fixação, ele tinha um objetivo específico, ele queria ir para Roma. Ele era cidadão romano, não nascido em Roma, mas de cidadania romana, nasceu em Tarso, seus pais tinham a cidadania romana, ele herdou essa cidadania por direito de nascimento, assim se diz. Então ele tinha como objetivo ir para Roma, o coração do Império Romano, o coração da cultura romana / helenista, pensamento grego, ele queria ir para lá, ele queria pregar o evangelho lá. Era um impossível, gente. Porque se ele já estava transgredindo, indo longe demais, pregando nas regiões de Corinto, Éfeso, Macedônia, chegar até a Itália, chegar até Roma, era algo impensado. Quem imaginou fazer uma viagem missionária para chegar até Roma? Ele tinha isso no coração, então na cabeça dele, eu vou voltar para Jerusalém. Por quê? Por 2 motivos ele estava voltando. Primeiro, ele havia feito coletas financeiras, ele ia levar para a igreja financeira, para a igreja de Jerusalém, para ajudá-los. E também é óbvio, de Jerusalém, que era a base, certamente ele se prepararia para ir para Roma, tá? Só para te entender. Então ele está voltando, mas ele, por ter sido aquele cara difícil, carrasco no passado, talvez Jerusalém não fosse um lugar tão confortável para ele em nenhum dos sentidos. Os discípulos, os apóstolos o receberam, mas podia ter alguns dos cristãos ainda meio receosos. Quem que é esse cara aqui? Esse cara era assassino de cristão, será que ele é nosso mesmo? E por outro lado, os judeus, os fariseus, da onde ele havia saído, agora o perseguiam. Então Jerusalém não era um lugar de conforto para ele. Mas Paulo não buscava lugar de conforto. Paulo buscava a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então ele está voltando. E a galera chega para ele assim, Paulo, versículo 12 do capítulo 21, não sobe para Jerusalém. Paulo fala assim, olha como Paulo é casca grossa. Ele fala assim, o que vocês estão fazendo chorando e quebrantando meu coração? Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Tipo, para de choradeira, gente. Vocês estão querendo que eu não vá para Jerusalém? Eu sei o Deus que me pediu para ir. Eu sei a missão que eu tenho. Que vocês estão querendo me quebrantar o coração? Eu estou pronto não só para ser preso. Se eu tiver que morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor, eu vou morrer. A galera até parou de persuadir no versículo 14, assim, ok, que se faça a vontade do Senhor. Paulo então chega em Jerusalém no versículo 17. Os irmãos recebem com alegria. Paulo foi encontrar com Tiago e os presbíteros se reuniram. Ele começou a contar minuciosamente tudo que Deus fez. Tudo que Deus realizou nas viagens dele, missionária, como que o evangelho estava avançando, estava contando. Aí reúne um povo, o concílio da igreja lá e diz assim, Paulo, negócio é o seguinte, cara, para tentar evitar muita confusão, faz o seguinte, pega 4 pessoas, raspa a sua cabeça, faz um voto de nazireado, mostra que você também respeita os votos da lei. Entra na sinagoga, mas entra pianinho, entra na tua, fica tranquilo aí, Paulo, dá uma segurada, porque o clima não tá bom para você, tá bom? Paulo faz isso. Mas, quando ele entra na sinagoga, versículo 27, quando ele está ali no templo, quando já se passavam, versículo 27, quando estavam para se findar 7 dias, judeus vieram da Ásia, a região que Paulo tinha visitado. E tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então Paulo, aquela confusão. Os judeus da Ásia eram meio que, acho que brasileiro. Paulo, beleza, aquela confusão. Paulo estava na manha, sossegado, tranquilo, raspou a cabeça, estava sossegado. Os judeus chegaram fazendo aquela confusão, aquele alvoroço. Paulo, quanto tempo, aquela situação. Quando aconteceu isso, os israelitas começaram a gritar, versículo 28, socorro! Este é o homem que por todas partes ensina a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ele introduziu gregos no templo, ele profanou o recinto sagrado, começou uma confusão. Paulo estava quieto na dele. Só porque a galera fez um alvoroço. Esse é o cara que está causando confusão. Olha o desencontro, olha a injustiça. Viram um tal de Trófimo lá, versículo 29? Tinham visto Trófimo, um cara de Éfeso, que estava na companhia de sua cidade e acharam que foi Paulo que trouxe ele para o templo. Esse Trófimo, então, dá-se a entender que ele não era judeu e ele estava no templo. Paulo não tinha nada a ver com a história e falaram, tá vendo? Ele introduziu esse Trófimo no templo, esse Paulo é assim. A cidade ficou tão agitada
que arrastaram para fora do templo, versículo 30, e fecharam as portas. E começaram a tentar matá-lo. Ele não tinha feito absolutamente nada. Ele estava quieto na dele, o povo foi fazer uma festinha para dar um oi para ele. Olharam o outro lá, ele estava levando uma culpa que não era dele, tá comigo? Ele é arrastado para fora do templo, tentando matá-lo. O comandante da força de Jerusalém levou soldados, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Ele estava sendo espancado lá de fora do templo. Por ter feito o quê? Absolutamente nada. As lutas e as circunstâncias não podem abalar nossa fé. Paulo não tinha feito nada. Tudo bem, se ele tivesse feito uma pregação, se ele tivesse falado raça de víbora, e apanhasse, ok. Ele até sabia por que estava apanhando. Difícil é apanhar sem saber por quê. Ele está dentro do templo, quieto na dele. Chega um povo, faz uma festinha. Galera começa a gritar, é ele, é ele, é ele. Daqui a pouco ele está apanhando, sem nem sei por que ele está apanhando. Quando acontece isso, o comandante se apodera de Paulo, versículo 33, acorrenta em cadeias, perguntando quem era o que havia feito, quem que bateu nele. Na multidão, uns gritavam de um lado, outros de outro. Foi tanta confusão que ele falou, então leva Paulo para Fortaleza. E Paulo é levado para Fortaleza. Fortaleza não é a capital do Ceará aqui não, gente. Fortaleza é o local mais profundo, a prisão de segurança máxima, é um local escuro, que não tem janelas, que não tem luz, é tipo a prisão solitária. Ele ficava lá embaixo. Ele é levado para as profundezas, para Fortaleza, da noite para o dia. Em um estalar de dedos, um cara que estava em Jerusalém, se preparando para ir para Roma, entra na fortaleza. E a pergunta é, será que essas lutas vão abalar a fé de Paulo? Será que ser preso injustamente vai abalar a sua fé? Ou vai fazê-lo retroceder dos propósitos que ele tinha com Deus? Ele estava em Jerusalém com um propósito, ele queria ir para Roma. Será que ia ser possível ir para Roma? A multidão começou a gritar, ele na fortaleza, e assim vai. Versículo 36, a massa do povo seguia gritando, mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo levado para a fortaleza, ele fala, posso falar alguma coisa? Posso falar? Paulo recebe a permissão e ele vai apresentar sua defesa, capítulo 22. Ele começa a falar na língua hebraica, fez ainda maior silêncio. Calma aí, esse cara sabe falar essa língua hebraica. No original, algumas linhas dizem que até pode ter sido aramaico, por isso que ele parou. Ou seja, calma aí, esse cara não é qualquer um não. Ele é versado nas línguas, ele sabe o que ele está falando. Afinal de contas, ele havia crescido, ele vai dizer aqui, ele havia crescido aos pés de Gamaliel. Então ele vai falando, calma aí, gente, eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo comigo. Eu sou judeu, nasci em Tarso, versículo 2, fui instruído aos pés de Gamaliel aqui nessa cidade. Eu nasci em Tarso, mas eu cresci em Jerusalém. Eu fui instruído por Gamaliel, que todos vocês conhecem. Gamaliel era um mestre respeitadíssimo. Eu fui zeloso para com Deus como todos os dias de hoje. Aí ele vai contar o testemunho dele. Ele vai dizer, cara, eu sempre persegui as pessoas do caminho. Até que um dia, no caminho, uma luz brilhou. Eu perguntei quem é você. Ele falou, sou Jesus que você persegue. Fui levado até Damasco, cego. Veio uma pessoa, impôs as mãos sobre mim e eu passei a enxergar de novo. Eu recobrei a vista. Depois você lê lá todo o testemunho dele que você conhece. Agora ele me disse que Deus me escolheu, versículo 14, para fazer a vontade dele. Eu vou dar testemunha diante de todos os homens das coisas que eu vi e ouvi. Então eu voltei para Jerusalém e tive um êxtase. Ele está contando a história dele. Eu vi aquele que falava comigo dizendo, apressa-te, sai de Jerusalém porque não receberão teu testemunho. Ou seja, agora a gente entende porque logo de imediato ele não ficou em Jerusalém, ficou em Antioquia. Porque ao voltar para Jerusalém ele teve uma visão, Deus falou para ele, não é hora de você estar em Jerusalém, foge, vai. Ele diz assim, pelo contrário, era o que ele disse para mim, quando o sangue se derramava, eu era testemunha, eu consentia, mas agora ele me disse, versículo 21, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando ele fala isso, ao invés do pessoal ouvir com carinho, ou até ponderar, olha o que eles dizem no versículo 21, tira tal homem da terra, não convém que ele viva. A multidão estava agitada, a multidão queria ver a morte de Paulo sem entender por que ele não tinha feito absolutamente nada, a galera estava jogando poeira nos ares, que era um símbolo de condenação. O comandante mandou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, versículo 24, e sobre açoite ele foi interrogado para saber qual motivo que clamava contra ele. Então ele está preso injustamente, tentando se defender, sendo açoitado para explicar o que ele fez de errado, sendo que nem ele sabia explicar. Estão comigo aqui? Ele está falando, estou contando a minha história. A história é essa, eu fui cegado no caminho, encontrei Jesus Cristo, ele mandou pregar aos gentios, é isso que eu tenho feito, não estava desonrando o templo em Jerusalém, armaram uma confusão, estou apanhando não sei porquê, estou sendo açoitado para confessar o que eu não sei que eu tenho que confessar. Estão aqui comigo? Ele estava sendo injustiçado. Então, ele diz assim,
quando eles estavam sendo amarrados em correntes, versículo 25, antes de ser açoitado, o Paulo diz ao centurião, é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Como o Paulo era top, sabe? Porque ele conhecia os direitos dele. Nós, como cristãos, temos que conhecer nossos direitos. Por isso que é tão importante você saber que direito legal há para que, por exemplo, algumas propagandas cheguem para os teus filhos em determinados horários, ou para que a escola faça aquilo ou aquilo outro. A gente tem que saber os nossos direitos, tudo bem? Paulo sabia os direitos dele, ele era cidadão romano, ele fala, calma aí, é lícito chibatar um cidadão romano? Aí o centurião fala, o comandante fala assim para ele, versículo 26, ei, você é homem romano? É. Versículo 27, você é romano? Eu sou. 28, olha o que o centurião diz. Pô, pra mim me custou muito me tornar romano, ou seja, ele subornou alguém e virou romano. O centurião, Paulo tá dizendo, eu não. Eu sou romano por direito de nascimento, eu sou romano de verdade. Quando acontece isso, até os caras que andam açoite se afastam, falam assim, eu não vou nem mexer nessa história não. E Paulo é levado pro Sinédrio. Sinédrio é como se fosse o concílio da igreja judaica, ou seja, os sumos sacerdotes. Paulo chega ali para tentar se defender. Tipo, o que aconteceu? Confusão é essa. Paulo chega assim, ele começa assim, versículo 1 do capítulo 23. Irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ele começa, a primeira frase que ele fala, irmãos, tudo que eu tenho feito é em boa consciência diante de Deus até hoje. Você fala, pô, agora a gente vai ouvir um glória a Deus. Sabe o que acontece? Versículo 2. O sumo sacerdote Ananias mandou que aqueles que estavam perto dele lhe batessem na boca. Tomou um tapa na boca, tomou um tabefe. Ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, tudo que eu tenho feito é andado diante de Deus em integridade. Já tomou uma pancada na boca, sem ter feito nada. Então Paulo, você vai achar que Paulo vai falar, não, hoje, veja bem, não é isso que eu quis dizer. Paulo era Paulo, olha que afirmação maravilhosa. Ele era ousado, as circunstâncias não abalavam a sua fé. Ele diz assim, você vai ferir a mim? Versículo 3. Então Paulo disse, Deus vai ferir a você, parede branqueada, que está sentado para julgar segundo a lei, e contra a lei você me manda agredir-me. Ele está falando com o sumo sacerdote, gente. Ele fala assim, Deus vai ferir a você, parede branqueada. Parede branqueada é o sepulcro caiado, é o túmulo, que é pintado de branco por fora, mas lá dentro está podre. Então ele fala, Deus vai ferir a você, parede branqueada. Você está me ferindo com a lei? Você quer me julgar pela lei, mas contra a lei você me bate? Como assim, tu tomando um tapa? Aí começa uma discussão entre os fariseus, os saduceus, porque Paulo vai começar a falar de ressurreição. Não encontram acordo nenhum, Paulo é levado de volta para a fortaleza. Quando ele chega na fortaleza, no local mais escuro, no local mais sem esperança, no local onde ele está ali injustamente, Deus vai começar a mostrar que o controle dele é absoluto, porque é no pior momento, é lá dentro da fortaleza, no versículo 11, que o Senhor o visita e diz assim para ele, Paulo, coragem, porque do modo que você me deu testemunho em Jerusalém, você também vai fazê-lo em Roma. Em Roma. Ele não tinha dito isso para ninguém. Ou seja, talvez comentou ali com um com o outro, mas é o anjo que entrou. Então aqui, o anjo entrou e falou, eu sei do teu desejo, eu sei quais são os teus sonhos, eu sei quais são os teus propósitos. Hoje a tua realidade é fortaleza, hoje você não sabe nem como vai sair. Mas lembre-se, como um dia você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar testemunho em Roma. Vai começar um processo, mas as lutas não vão abalar a tua fé. Tudo bem? Nesse meio tempo, nesse ínterim, os judeus se reúnem para tentar fazer um motim para matar Paulo. Ele chega e fala assim, gente, nós não vamos comer e nem beber, 40 homens, se a gente não matar Paulo. O filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho de Paulo, escuta essa armação e vai contar para Paulo. Paulo avisa para o comandante e diz, comandante, a galera tá querendo me matar, e agora? O que você vai dizer? E aí, o que está acontecendo? O sobrinho chega para Paulo. Então o comandante fala assim, faz o seguinte, pega 200 soldados, 70 cavalos, leva 200 lanceiros e leva Paulo para Cesareia, ou seja, tira ele de Jerusalém, senão os caras vão matar ele. Então Paulo vai para Cesareia, geograficamente mais distante de Roma. Parece o passo atrás, para depois dar passo à frente, tá entendendo comigo? A promessa é Roma, mas ele está voltando para Cesareia. Está ainda preso, sai da fortaleza de Roma, mas vai para a fortaleza, vai ser preso em Cesareia. Lá tinha um governador chamado Félix. Cláudio Lísias, que é esse comandante que salva a vida de Paulo, porque fala, vai embora com guarnição aí, senão os caras vão te matar em Jerusalém.
Cláudio Liza escreve uma carta para Félix dizendo: Félix, deixa eu falar uma coisa, eu livrei esse cara porque ele é romano. A galera começou a ficar com medo. Mas, versículo 29, eu não achei nada que justificasse a sua morte e sua prisão. Tipo, nem eu sei explicar porque que ele está preso. Agora, eu estou sendo informado que tem uma cilada contra ele, então eu enviei para você. Fica aí. Ele é levado para o pretório de Herodes, é como se fosse uma prisão de Herodes. Pegaram Paulo e o conduziram lá. Voltaram para a fortaleza, deixaram a cavalaria com ele e lá foi ele. E aí, quando ele está ali, passa 5 dias, vem 2 homens, um tal de Ananias e Tértulo, que são judeus, para tentar levantar acusação contra Paulo, para dizer, olha, ele tem culpa de estar assim. Aí, capítulo 24, versículo 1, apresentaram ao governador Libelo, ou seja, acusação contra Paulo. Esse chamado passou o Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, todo polido, todo político, eu sei que você tem paz, blá 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 blá. Versículo 5, nós verificamos que este homem é uma peste. Ele promove sedições entre os judeus, espalhados pelo mundo, sendo ele o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha como eles chamavam quem seguia Jesus Cristo, que havia vindo da região de Nazaré, habitado na região de Nazaré. Olha o que ele está dizendo. Esse cara é o principal agitador da seita dos nazarenos. Agora está começando a entender qual era a acusação dele. Ele tentou profanar o templo, nós o prendemos. Mentira, ele não profanou o templo em nada, estão comigo? Mas veio o tal do Lísias aí, ele está dizendo no versículo 7, nos tirou com violência e agora a gente está aqui na tua presença. Paulo apresenta defesa dele. Paulo falou: posso falar? Falou. Sabendo que há muitos anos você é juiz dessa nação, ele está falando no versículo 10, agora eu estou à vontade para me defender. Paulo era muito inteligente no seu discurso, ele era muito articulado na sua ideia, na sua linha de pensamento, sensacional, porque ele se defende com propriedade dentro da lei, reconhecendo a autoridade do cara que estava julgando ele. Ele começa a dizer: verifica que não há mais que 12 dias, versículo 11, que eu cheguei em Jerusalém. Tipo, eu não estou em Jerusalém o tempo inteiro, menos de 12 dias que eu cheguei. E lá, versículo 12, não me acharam no templo discutindo, nem tampouco amotinando o povo, nas sinagogas ou na cidade. Eles não conseguem provar as acusações que fazem contra mim. Agora eu te confesso, eu não vou fugir da raia não. Versículo 14, eu, segundo o caminho que aqueles que eles chamam de seita, eu sirvo a Deus, dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os profetas. Ou seja, eu não estou fazendo nada de errado. Pelo contrário, eu estou pregando de acordo com a lei e com os profetas. Olha como ele era inteligente. Eu te confesso, eles chamam de seita, mas eu estou pregando a lei e os profetas. Versículo 15, tendo esperança em Deus, como também esses caras que estão falando têm esperança em Deus, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injusto. Então eu me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele vai contar por que ele veio. Lembra que eu te falei? Depois de anos, versículo 17, eu vim trazer esmolas à minha nação e vim trazer ofertas. Era o motivo inicial que ele estava voltando para Jerusalém, trazer recursos financeiros para a igreja. Foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado. Lembra que ele fez o voto no templo, sem ajuntamento, sem tumulto. A galera me viu lá no templo, ele está falando, versículo 19. Eles deveriam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Esses judeus. Agora, estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu complacimento no Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, hoje eu sou julgado acerca da ressurreição dos mortos. Ou seja, eu estou sendo julgado por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu fiz. Paulo estava inteligente demais na sua linha de defesa. Félix chega e fala assim, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, versículo 22, adiou a causa. Opa, calma aí, vamos ler de novo. Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa. Tipo, não vou julgar isso agora não, porque Félix já havia sido impactado de alguma forma com as coisas do caminho. Tá entendendo comigo aqui? Mandou que o centurião conservasse Paulo. Passou uns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo. E ouviu a respeito da fé de Cristo Jesus, versículo 24. Félix não fez nada porque ficou amedrontado quando ouviu o que Jesus podia fazer. Ele foi tão impactado pelas palavras de Paulo que ele não fez nada. Só que, olha o versículo 27. 2 anos mais tarde, 2 anos preso em Cesareia injustamente. As lutas nunca podem abalar a nossa fé. 2 anos. E a promessa de ir para Roma? E a promessa que Deus ia fazer algo. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E
Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Tipo, já que não quero ter confusão com o judeu, não posso matar o Paulo aqui, que ele não tem por que morrer, não tem nem por que estar preso, mas para ser político com os judeus, deixa ele preso aqui. Ficou preso 2 anos, trocou de governador, veio o tal do Festo. Festo chega, assume o governo. Quando ele assume o governo, mudou o comando. Olha como os sacerdotes não esqueciam de tentar fazer justiça contra Paulo. Os sacerdotes rapidamente procuram Festo e apresentam queixa contra Paulo. Versículo 2 do capítulo 25. Pedindo como favor que Paulo fosse para Jerusalém, para que eles armassem cilada e o matassem na estrada. Então é isso. A ideia era essa, você já não está em Cesareia, Festo? Você não precisa se envolver, cara. Só manda ele de volta para Jerusalém, com uma guarniçãozinha aí mais ou menos. A gente vai no meio do caminho fazer uma emboscada, a gente mata Paulo, acabou essa história, acabou essa confusão. Estão comigo? Por isso que é importante a gente ter a consciência no nosso coração e mente daquilo que Deus nos prometeu. A promessa de Paulo era para Roma. Não era mais Jerusalém. Jerusalém era o seu passado. Roma era o seu futuro. Tudo bem? Se Deus já fechou portas no passado, olha para o futuro. Não fica mais preso em Jerusalém. Olha para Roma que Deus te prometeu. Ok? Então, eu até preguei uma vez sobre isso, por isso que eu tô empolgado nesse tema aqui. Aí, Festo chega, conversa com Paulo, e a pergunta de Festo para Paulo é, versículo 9. Festo, querendo ter o apoio dos judeus, fala para Paulo, Paulo, queres ir para Jerusalém para ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Ou seja, você quer ser julgado em Jerusalém de maneira justa? Olha a tramóia. Se eram 2 anos, Paulo podia ter esquecido a palavra profética, mas ele não esqueceu, porque era Deus que tinha falado para ele. Paulo diz assim, não, versículo 10, eu estou perante um tribunal de César, então convém que eu seja julgado aqui. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Se eu pratiquei alguma coisa digna de morrer, tudo bem, eu morra. Agora, se as acusações não são verdadeiras, para ninguém, para ser agradável, me entrega para eles, faz o seguinte. Aí Paulo coroa, eu apelo para César. Eita, Paulo, top demais, que conhecia os seus direitos, mas também sabia as promessas de Deus. Como ele era cidadão romano, em qualquer corte romana que fora de Roma, ele tinha um direito. Se ele achasse que estava sendo injustiçado, ele podia apelar para César. É tipo, vou para o STF, vou para a última instância da lei. Só que César fica onde? Alguém me responda? Roma. Então o cara responde para ele, tá bom, se você apelou para César, versículo 12, para César irás. Ele não tinha como chegar em Roma, a não ser que fosse algo sobrenatural. Ele diz assim, me manda para Roma, Deus me prometeu chegar em Roma e eu ainda vou de graça. Vou como prisioneiro, mas eu vou. Vocês vão me mandar para Roma, porque eu vou para César. Nesse ínter aí, aparece um rei chamado Agripa e a sua esposa Berenice. Festo conta para eles a história, fala, cara, esse cara apelou para César. Só que Agripa fala, eu quero ouvir ele também, deixa eu falar com ele, que era o rei daquela região. Quando Agripa escuta o que Paulo estava fazendo, ele escuta toda de novo. Paulo conta no capítulo 26 todo o discurso de como Deus tinha feito. Era a primeira vez que Festo estava escutando. Festo escuta e fica, Paulo, você tá louco, versículo 24. Paulo, você tá louco. As letras vão te fazendo delirar, porque ele tinha contado toda a história. Que ele ficou cego no caminho, Jesus apareceu, ele contou toda a história. Festo falou, você tá louco? Paulo falou assim, não, pelo contrário. Eu digo as palavras de verdade e de bom senso. Quando Agripa escuta isso, olha Agripa, é o rei. A Agripa fala assim, Paulo, versículo 28, olha que como Paulo era top. Por pouco você me persuade a me fazer cristão. Ou seja, Paulo, chega que eu estou quase me convertendo. Paulo, calma. Paulo respondeu, eu sei. Assim Deus permitiu que por pouco ou por muito, não apenas você, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto por essas cadeias. Ou seja, o que me diferencia de você é que eu estou preso. Mas nós vamos ter todos a mesma fé. Paulo era ousado demais. Ele fala, primeiro ele falou, Félix já sentiu, depois agora Festo foi tentar interromper, o rei falou, cara, para que eu tô quase me convertendo, para que eu tô quase virando cristão. Inclusive, Paulo termina justificado, mas cumprindo o propósito de Deus, porque Agripa vira e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, versículo 32, esse homem podia bem ser solto, viu? Se ele não tivesse apelado para César. Ou seja, ele não vai para Roma, para César, como um condenado. Ele vai porque ele mesmo apelou, agora ele tem direito a julgamento lá. Mas se dependesse de mim, ele estava até solto. Deus não queria que ele fosse solto em Cesareia. Deus queria que ele chegasse até Roma, porque em Roma Deus ia cumprir os seus propósitos. Estão comigo aqui? Capítulo 29, Paulo vai para a Itália, então. Ele é colocado em vários navios.
Ele começa num primeiro navio ali, ele é entregado a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarca no navio de Adminito, e aí vai embora. Sobe as regiões de Macedônia, de Tessalônia, vai embora. Só que os ventos eram contrários e a tempestade começa a ser perigosa para o barco. A galera começa inclusive a aliviar a carga do barco, porque o negócio fica pesado. Chega a tal ponto que eles naufragam. Eles naufragam e vão parar numa ilha. Depois você lê lá tudo comigo. O capítulo, comigo não, sozinho, capítulo 27, que mostra a tempestade deles. Paulo mandando a galera ter bom ânimo. Vamos ter bom ânimo, vamos se alimentar, vamos, a coisa vai acontecer. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Calma aí. O destino não era Roma? Pô, já estava em Jerusalém. De Jerusalém fui preso para Cesareia. De Cesareia agora eu estou em Malta, naufragado, quase afundou, quase morri. Deus, será que o senhor ainda tem planos? Será que eu ainda vou chegar em Roma? Malta é o meio do caminho. Malta não é nem o teu passado em Cesareia e Jerusalém, mas também não é o teu futuro em Roma. É Malta, é o meio do caminho. Talvez você esteja no meio do caminho hoje, falando, Senhor, eu não estou como eu comecei, mas também não estou como eu quero terminar, estou no meio do caminho. E agora? É Paulo em Malta. Paulo chega em Malta, a galera recebe com humanidade, capítulo 28. E aí eles vão fazer uma fogueirinha, sei lá, para assar um peixinho, um marshmallow, um fondue de queijo, alguma coisa eles vão fazer lá na fogueira. Paulo vai ajudar. Quando ele vai pegar os gravetos, a Bíblia diz que sai uma víbora e gruda na mão de Paulo. Aí a galera, os bárbaros lá da região falam, não, esse aí deve ser homicida dos top, porque se o naufrágio não conseguiu matá-lo, a justiça não deixa viver, porque não é possível. Então Paulo, como assim? Só que Paulo pega a mão e a víbora está grudada na mão dele, ele mete a mão na fogueira. Se eu tiver que queimar a mão, eu queimo, mas a víbora não vai viver. Sabe o que Paulo estava dizendo? Espírito de morte, era melhor você ter me matado lá na fortaleza. Era melhor você ter me matado nas pedradas. Era melhor você ter me matado no julgamento dos judeus. Se eu não morri na fortaleza, se eu não morri nesses 3 anos de prisão que eu tô aqui, agora não é uma cobrinha que vai me matar, não. Eu ponho a mão no fogo, porque Deus ainda tem promessa para mim. Eu vou chegar em Roma. As dificuldades não vão abalar a minha fé. Eu ponho a víbora no fogo e eu prossigo. Eles ficam lá por 3 meses. Paulo começa inclusive a fazer milagres, porque ele é hospedado na casa de um cara chamado Públio, e esse pai do Públio fica com desarranjo lá intestinal, deve ter comido uma coisa lá que zoou toda a barriga do homem, e Paulo ora por ele é curado. Quando isso acontece, várias pessoas começam a vir, Paulo começa a orar por vários enfermos, e supostamente seria aposentadoria para Paulo, numa ilha tranquila, orando por pessoas. Só que Paulo tinha uma missão, ele tinha que chegar em Roma. Ele nem sabia o que veria em Roma, mas ele tinha que chegar em Roma. Ele tinha autoridade sobre aquela cidade, e naquela cidade ele precisaria fazer uma transformação. Então ele entra num barco de novo e chega em Roma. Quando ele chega em Roma, algo irreal vai acontecer, só para você entender. Versículo 16 do capítulo 28. Quando Paulo chegou em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Paulo vai para uma prisão domiciliar. Paulo vai morar numa casa com um soldado o guardando. Da fortaleza em Cesareia, do naufrágio em Malta, quando ele chega na promessa, agora ele tem uma casa. Tudo bem aí? Voltou? Tava dando pausa por baixa conexão. Estão comigo aqui? Só me dá um toque se voltou. Se vocês estão de volta na área. Estão de volta? Me dá um legalzinho para poder travar os comentários. Estão aí? Isso. Alguém me avisa, isso. Produção que tá aqui também, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Muito bem, deu uma baixa conexão, vai vir foi uma martelada do vizinho, agora voltou. Então, Paulo da fortaleza em Cesareia e Jerusalém, para o naufrágio e a fogueira com a víbora na mão, em Malta, agora ele chega em Roma, e quando ele chega em Roma ele está descendo, agora não é prisão, agora não é masmorra, agora não é fortaleza. Paulo vai morar numa casa, com um soldado te guardando ainda. O soldado não estava só guardando para que Paulo não fugisse. O soldado estava ali porque, mesmo sem ele saber, ele protegia para que Paulo não sofresse ataque nenhum. Então olha o que Deus preservou. Quando ele chega no centro da vontade de Deus, ele agora tem proteção, ainda é prisioneiro. Mas olha o que acontece quando ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro. 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Se reuniram, ele começou a pregar para eles. Gente, eu nada fiz contra o povo ou contra os costumes paternos, versículo 17. Eu vim preso desde Jerusalém, fui entregue nas mãos dos romanos.
Agora, sabe por quê? Foi por isso, versículo 20. Eu vos chamei para vos ver e falar, que é pela esperança de Israel que eu estou preso nessa cadeia. E Paulo começa a pregar a palavra. A Bíblia diz, versículo 30, que por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele ficou 2 anos preso injustamente em Cesareia. Para cada ano que ele perdeu, Deus colocou ele 2 anos numa casa em Roma, alugada por ele mesmo, tranquilo, vista para o mar, sei lá, tô zoando. Uma casa preparada para pregar sem qualquer impedimento. Sabe o que Deus estava dizendo? Paulo, você achou que teu ministério seria eficaz em Jerusalém? Você não sabe o que você vai viver ainda, Paulo. Eu vou te mandar para Roma, porque de Roma o teu ministério vai tocar as nações da terra. De Roma você vai ser considerado o apóstolo aos gentios, e a minha glória e a minha presença vai invadir as nações da terra, e você vai ser aquele que vai plantar semente. Então não chore porque você perdeu Jerusalém, se Deus tem Roma para você. Não chore porque você está paralisado e naufragado em Malta, se Deus ainda vai te chegar em Roma. O que você precisa é ouvir de Deus. Não importa o que aconteça, as lutas não vão abalar a minha fé. Como é maravilhoso a gente sonhar em Deus. Como é maravilhoso a gente esperar que Deus faça coisas. E aí, olha que interessante, gente. O livro que sequencia Atos é o livro de Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos. Romano é o cidadão de Roma. Aí você fala, é óbvio, então, ele sentou lá na casinha dele e escreveu Romanos. O livro de Romanos foi escrito antes de Paulo chegar em Roma. Deixa eu falar de novo. O livro de Romanos foi escrito antes de Paulo chegar em Roma. O que eu quero dizer com isso? Ele já sonhava com um dia que ele ia chegar em Roma e os romanos iam ler o que ele escreveu. Então ele estava se preparando nos tempos das suas viagens missionárias. Eu consigo imaginar Paulo escrevendo lá, ó, na primeira classe do navio lá no fundo que ele devia ir, nas casas que ele ficava lá em Corinto, lá em Éfeso. Estudiosos dizem que a maior parte do livro deve ter sido escrito quando ele estava em Corinto, inclusive. Quando ele estava escrevendo nas suas viagens missionárias, ele estava, deixa eu me preparar, deixa eu deixar uma epístola aos romanos pronta, porque um dia eu vou chegar em Roma e eles vão ler o que eu escrevi. Você entende comigo a profundidade? E o livro de Romanos é um livro da maior exposição da doutrina cristã. Paulo vai escrever de forma muito inteligente, como ele é peculiar, mostrando a doutrina cristã, mostrando que Deus é justo. Ele vai escrever para a sociedade em Roma, mas na verdade é um livro que vale para todas as nações, para todas as pessoas. É um livro atemporal porque fala de doutrina cristã, mostra como Paulo teve a revelação de Cristo e como ele entendeu perfeitamente a doutrina cristã. Que escola Paulo foi, que instituto teológico ele foi? Nenhum, pelo contrário, ele cresceu na lei. E porque ele conhecia muito a lei, agora ele pôde entender como Jesus Cristo veio para cumprir a lei, mas ao mesmo tempo transformá-la. Ele escreveu então em 56 depois de Cristo, antes de estar em Roma, antes de inclusive voltar para Jerusalém. Ou seja, quando ele viajou no navio, ele devia ter embaixo do seu braço um rolo, devia ter na sua bagagem um material que ele sabia que ele tinha que entregar em Roma. Todos os dias ele olhava para aquilo e falou, eu tenho uma missão. Deus me falou que eu vou chegar em Roma. Ele não me deu esse livro à toa. Ele me deu essa epístola à toa. Vocês estão entendendo como é muito mais profundo? Não é que ele escreveu depois que chegou. Ele já havia escrito antes um livro cheio de doutrina cristã. Eu vou te provar, tá? Só para você achar que eu não estou viajando. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Está se apresentando para os romanos, tudo bem? Ele diz assim, a qual foi por Deus prometido, por intermédio dos profetas nas escrituras. Prometeu o quê? Com respeito ao seu filho, segundo a descendência de Davi, foi designado filho de Deus, está apresentando quem é Jesus Cristo. Tudo bem? Aí olha o que ele diz no versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todo vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ele está falando, ele não estava lá. Ele está falando, Romanos, em todo mundo se fala da fé de vocês. Está chegando em todo lugar que em Roma está acontecendo um avivamento aí, que vocês têm fé, porque todas as nações que estão debaixo do Império Romano, o Evangelho chegou aí, a gente não sabe nem como, mas todo mundo escuta de vocês. Agora, versículo 9. Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, é testemunha de como eu oro por vocês,
como eu faço menção de vocês nas minhas orações, olha só, versículo 10, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para visitar vocês. Ou seja, eu estou escrevendo porque um dia Deus vai preparar e eu vou visitar vocês. Ele estava escrevendo meio que ou a carta vai chegar sozinha, ou eu vou chegar junto com a carta, alguma coisa vai acontecer. Tudo bem? Não tem indício quando que realmente ela chegou aos romanos. Porque, versículo 11, muito desejo ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espirituais para que vocês sejam confirmados. Ou seja, eu quero ajudar vocês aí. E para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não ignorem não, já quis estar com vocês antes, versículo 13, mas eu fui impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Agora, versículo 15, eu anuncio quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós em Roma. Porque, olha que versículo maravilhoso, porque versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vive da fé. Ele está dizendo, não tenho como chegar em Roma, eu fui impedido, mas eu estou pronto para pregar em Roma, porque eu me envergonho do evangelho e eu vivo é pela fé. Quando Deus colocar uma nação no teu coração, por exemplo, Ele vai te preparar muito antes. Quando Deus colocar uma cidade, Ele vai te preparar muito antes. Então não é Senhor, vem e faz, que a passagem cai na minha mão e eu vá. O que você está fazendo antes? O que você está fazendo 5 anos antes de ir? 6 anos antes de ir? Está disposto a ficar 2 anos só numa prisão, ou seja, numa fortaleza, aparentemente nada acontecendo, mas não esquecer da promessa? Está disposto a pelo menos uns 5 anos antes começar a escrever para esse povo que um dia você vai pisar? Está disposto a começar a aprender o idioma da nação que você quer pisar e evangelizar? Ou você vai esperar quando chegar lá e pisar lá e falar, agora eu vou tentar aprender um pouquinho? Não, prepara-se antes, se municia antes, para que quando chegar o momento você esteja mais do que pronto. Estão comigo aqui? Paulo tinha essa visão. E assim vai. Só que você vai achar que ele vai falar só coisa de maravilha, ele vai agora logo de cara mostrar a cultura e vai lutar contra a cultura. Porque a cultura de Roma era uma cultura de depravação, né? Não estou dizendo dos cristãos em Roma, mas de Roma em geral. Havia uma mistura dos pensamentos gregos, dos pensamentos pagãos, das mitologias misturadas com a cultura romana, do helenismo, né, grego, do modo de pensar e de viver grego que tinha invadido o pensamento romano, o pensamento do Império de Roma. Então esse era muito baseado com idolatrias, com cultos a deuses, mas principalmente com imoralidade sexual. Havia muita imoralidade sexual nesse tempo, muitas orgias, muitos relacionamentos homem com homem, mulher com mulher. Havia uma grande imoralidade em Roma. E Paulo já vai escrever sobre isso. Porque Paulo ele não está falando, oh, gente, que legal, que avança, não, ele vai falar, escutem o que vocês estão vivendo aí. Olha o que ele está dizendo assim, versículo 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocam a verdade pela injustiça. Tá comigo? Então, Deus está vendo tudo isso aí. Por que, versículo 23? Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. Eles estão adorando o que não deveriam adorar. Então Deus os entregou às imundícias e às concupiscências de seu próprio coração. Eles mudaram a verdade de Deus, versículo 25, em mentira. Adoram e servem a criatura ao invés do Criador. Olha o que ele está dizendo, qual era a realidade do cenário de Roma. As mulheres, versículo 26, mudaram o modo natural das suas relações íntimas, contrária à sua natureza. Então você já entendeu do que ele está falando, né? Mulher estava se relacionando com mulher. Também os homens, versículo 27, deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. Não preciso nem falar nada, né? Então como que Paulo enxerga e como que ele entende que é a relação de homem e homem, mulher e mulher. Ele já está mostrando aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, eles estão loucos naquilo que cometem. Ele vai começar a mostrar que Deus é um Deus justo. Versículo 2 do capítulo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus vai trazer o seu juízo. Ou despreza a riqueza da sua bondade,
A tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é o que te conduz ao arrependimento? Ou seja, você só quer a bondade dele e o arrependimento? É o que Paulo está dizendo. Tudo bem? Agora, segundo a dureza do teu coração, acumulas contra ti mesmo a ira de Deus, que vai ser revelada, vai ser revelação do justo juízo de Deus, que vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Então Deus vai julgar. Tudo bem? Paulo é um cara que vai falar muito sobre a graça, mas ele vai ensinar o que é a graça. Então, fora essa hipergraça que cada um pode fazer o que quer, porque para Deus, versículo 11, não há acepção de pessoas, ele vai julgar todos igual, tudo bem? Aí ele vai começando a mostrar para os judeus, vocês estão preocupados com circuncisão? Olha o que ele estava dizendo no versículo 28, não é judeu quem é apenas exteriormente, não é circuncisão somente o que é da carne. Judeu é aquele que é interiormente da circuncisão, porque a circuncisão agora é do coração. Versículo 29 do capítulo 2. No espírito, não segundo a letra. Então ele está começando a mostrar, judeu, não adianta ficar só na lei, achando, não, eu sou circuncidado, tá tudo certo, eu cumpro a lei. Não é isso, a circuncisão agora é de coração. Aí ele diz assim, o que se conclui então, versículo 9? Por a gente ser judeu, a gente tem vantagem? Não, de forma alguma. Nós já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. A Bíblia diz que não há justo sequer, ou seja, todo mundo está igual. Judeu não tá excluído, não. Todo mundo tem que ter o seu compromisso com Deus. Versículo 21. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele vai falar muito sobre doutrina. Então, quer entender a doutrina bíblica, a doutrina do que é o Evangelho? Leia Romanos, estude Romanos. Olha lá, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está dizendo, não é a lei que salva, é a justificação através da fé em Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então agora nós temos de graça, um favor que nós não merecíamos, essa justificação. Tudo bem? Então o que ele está dizendo? Concluímos então, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então o que nos leva ao Pai agora é a fé, não é a lei. E aí Paulo é tão inteligente que ele vai mostrar, calma aí, eu vou mostrar para vocês o maior exemplo de pai para a nossa nação que vocês falam, que é Abraão, para o judeu que é Abraão, eu vou te mostrar que ele foi justificado pela fé e não pela lei. Aí ele coroa com chave de ouro, aí ele vai com glória. Sabe o que ele está dizendo? Abraão, versículo 3, creu, isso lhe foi imputado com justiça. Agora, vocês já pararam para reparar? Paulo está tendo uma revelação. Como que a justiça foi atribuída para Abraão? Versículo 10. Como que a justiça foi atribuída para ele? Ele já estava circuncidado ou ele era incircunciso? Não no regime da circuncisão, mas sim quando era incircunciso. Ele vai achar, depois você vai ler a história em Gênesis capítulo 17, versículo 10, ele vai a fundo e fala assim, calma aí. Em Gênesis 17, nós sabemos, não tinha capítulo, em Gênesis 17 foi quando Abraão se circuncida. Gênesis 15 foi quando Deus fez a ele uma promessa que ele seria pai de muitas nações. Então o que ele está tentando provar para o judeu e conseguindo? A promessa de Deus para Abraão veio quando ele era incircunciso, ou seja, ele não tinha sido circuncidado ainda. Porque Abraão era da terra de Ur, dos caldeus, da terra de Gerar. Ele não era originalmente judeu. Então comigo aqui ele está dizendo, Abraão, que se tornou o pai dos judeus, na verdade é o pai dos judeus e dos gentios. Porque ele recebeu a promessa de Deus antes de ser circuncidado. Ele tá provando isso. Olha só, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro, mas sim mediante a justiça da fé. Como é forte isso, como é forte essa doutrina que ele está ensinando pra gente. Ele está dizendo, olha, sempre foi a fé e não a lei. Porque Abraão vem antes de Moisés, estão comigo? Ele está dizendo, sempre foi a fé e não a lei. Abraão recebeu a promessa não pela lei, mas pela fé. Depois que ele tinha fé e depois que ele recebeu a promessa, coube por bem ele manter a aliança com Deus e circuncidar. Mas Deus não olhou para ele e falou, é circuncidado, agora eu derramo a promessa. Não! A lei não está acima da fé. A lei não está acima da justificação pela fé. Ele está conseguindo provar isso. Ele conta a história de Abraão, que diz que Abraão creu. Versículo 17, creu e chamou a existência o que não existia.
Ele creu contra a esperança, versículo 18. Ele não duvidou com incredulidade, mas pela fé se fortaleceu. Então a fé foi a ferramenta da promessa para Abraão e não a circuncisão. Ele está mostrando isso. Então, versículo 5. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mesma fé que Abraão apresentou para quem nas promessas de Deus, hoje nós podemos apresentar. Não é mais questão da circuncisão ou da lei, é sempre questão de fé. Sempre foi baseado pela fé, por isso que o justo vive pela fé. Ele teve uma excelente revelação de fé. Isso aqui dá uma série de pregações que talvez um dia eu faça. Ele está achando a essência da fé. Ele está falando a fé não foi na lei, a fé foi na promessa. Oh meu Deus, então, quando eu creio que agora eu tenho paz pela fé, olha a sequência de coisas que ele vai mostrar, versículo 3. Nós nos gloriamos nas tribulações. Versículo 3 do capítulo 5. Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, se eu passo tribulação, a tribulação me traz perseverança. Se eu passo da perseverança, agora ela me dá experiência. Eu fico maduro. E porque eu estou maduro, agora eu tenho esperança. Começa na tribulação, passa para a perseverança me dá experiência, a experiência me dá esperança. E a esperança está baseada no amor. Porque Cristo, versículo 6, quando a gente ainda era fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha como é maravilhoso, ele está ensinando que a doutrina, gente, da nossa fé, como Paulo é inteligente. Ele está dizendo, dificilmente alguém morre em lugar de um justo. Tipo, dificilmente alguém dá a sua vida por um justo, um cara que não tem culpa nenhuma. Imagina então, versículo 8, o que é morrer por alguém que tinha culpa. Porque Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando a gente ainda era pecador. Ele está falando, é difícil achar alguém que morre por um cara que não tem culpa. Imagina alguém que morre por um pecador. Essa é a maior prova de amor que existe. Agora, se quando inimigos, versículo 10, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e agora então que a gente já foi reconciliado, a gente é salvo pela sua vida. Ou seja, se quando eu era inimigo dele porque eu tinha pecado, ele se aproximou e Jesus Cristo morreu, imagina agora que eu já tenho o sacrifício de Cristo, dá até um arrepio, como é bom enxergar isso. Aí ele mostra e faz o paralelo de Adão, percebe que ele está indo lá atrás, mostrando que ele conhecia, ele está dizendo assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado, por um homem agora entrou a justificação, por um homem agora entrou a salvação. Versículo 18, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Jesus Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens. Pela obediência de um só homem, versículo 19, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque veio a lei, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é maravilhoso ler, porque a doutrina é doutrina, gente. Nela não há discussão. Paulo está tendo uma revelação profunda de qual é a base da nossa fé. Então quando a tua fé estiver abalada, quando você estiver em dúvida, abre Romanos, lê, estuda, porque esse é um livro de doutrina bíblica. Paulo está ensinando para os romanos, dizendo assim, cara, ninguém nem morre por quem é justo. Imagina então quem morre por quem é injusto. Se quando a gente era injusto ele morreu pela gente, imagina agora que ele nos justifica. Onde tinha pecado, superabundou a graça. E aí, eu vou terminar a leitura de hoje, se eu não me engano, em Romanos 6, com chave de ouro. Porque, infelizmente, nós estamos numa geração que me traz um pouco de preocupação, para ser sincero. Não quero ser nostalgista, não quero ser tiozinho antigo, mas estamos numa geração que parece que se envergonha do Evangelho. Estamos numa geração de pessoas que, ao invés de se levantarem para falar do Evangelho, se levantam para pedir perdão pelo que o Evangelho faz. Não, nos perdoa por ser igreja, nos perdoa se um dia o Evangelho te feriu, nós queremos que... Quem somos nós para acusar você das suas práticas, do seu jeito? Paulo está falando, cara, eu tô mostrando que Deus é justo, Ele nos ama pela graça, mas Ele é justo. Ou seja, estamos vivendo uma geração de hipergraça, onde todo mundo está dizendo que não tudo que Jesus fez na cruz já é suficiente, então nossos pecados já foram todos levados na cruz. Obviamente que sim. Mas olha o que Paulo está dizendo, e aí eu quero refutar essa linha de hipergraça, de pessoas que acham que a gente não tem mais que falar sobre o pecado ou confrontar o pecado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, o homem que escreveu sobre doutrina bíblica, está dizendo para nós. Vamos ver, para te ajudar e te elucidar nessa discussão. Capítulo 6 de Romanos,
Ele está dizendo, o que nós vamos dizer então? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, o que nós vamos dizer? Vamos ficar no pecado mesmo, já que a gente tem a graça, vamos ficar no pecado? Paulo está dizendo, é isso? Paulo está dizendo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado se nós já morremos para ele? Acabou a discussão. Paulo está dizendo, não é porque você tem a graça você pode pecar de qualquer jeito. Não é porque você tem a graça você pode dormir com a tua namorada antes de casar. Não é porque você tem a graça que você pode roubar teu parceiro de trabalho. Não é porque você tem a graça que você pode fumar, beber, surtar, fazer festa e domingo tocar no louvor. Não, isso não é graça. Isso é libertinagem. Estão comigo? Ele está dizendo, o que nós vamos dizer? Só porque a gente tem graça, vamos abundar no pecado? De jeito nenhum. Como que a gente vai estar no pecado se a gente já morreu para ele? Ou vocês ignoram que a gente foi batizado em Cristo Jesus? Então a gente também foi batizado na sua morte. Agora, se a gente foi sepultado com ele, agora a gente tem que andar em novidade de vida. Versículo 4. Então quando Jesus Cristo chega na vida de alguém, ele transforma. Não vem com essa que a graça cobre tudo, que Deus sabe as tuas pequenas falhas. Calma aí, se eu já morri pro pecado, agora eu tenho que andar em novidade de vida. Versículo 5, se eu fui unido com ele na semelhança de morte, agora eu tenho que ressuscitar. Se ele foi crucificado e com ele foi crucificado o nosso velho homem, agora eu já não sou mais escravo do pecado, versículo 6. Eu não sou mais escravo do pecado. Não tem pecado maior sobre a minha vida. Não tem pecado que me domina. Não tem pecado que usa a graça como desculpa. Eu fui crucificado com ele. E se eu fui crucificado com ele, eu ressuscitei com ele. Agora eu não sou mais escravo de nada. Porque quem morreu já está justificado do pecado. Agora, versículo 8. Se morremos com Cristo, também com ele viveremos. Assim, versículo 11, considerai vocês todos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que você obedeça às suas paixões. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que tem que fazer. Não reine o pecado no teu corpo. Não ofereça os seus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas pelo contrário, se ofereça a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, e sim da graça. E estar debaixo da graça é dizer, o pecado não domina a minha vida. Não é que... Então tá comigo? Tá percebendo a inversão de discurso? Quem crê na hipergraça fala, não, eu posso pecar porque a graça já cobriu. Quem conhece a graça verdadeira diz, o pecado não me domina porque eu ando na graça. Eu não sou mais escravo do pecado. Percebe a inversão? São coisas completamente opostas. Aí ele continua dizendo, versículo 15, e daí? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, tipo, toma vergonha, Romanos, ele tá falando. E eu posso falar pra nossa geração isso? Ele fala, e aí, gente, nós vamos pecar só porque a gente tá debaixo da graça? De jeito nenhum, Paulo tá falando no versículo 15, óbvio que não. Versículo 17, antes a gente era escravo do pecado. Agora a gente obedece de todo o coração à forma de doutrina que a gente foi entregue. Uma vez libertos do pecado, agora a gente é servo da justiça. Porque, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero ter elucidado um pouquinho para você sobre o que é a graça, para que você nunca nessa geração caia num discurso aguado do evangelho, que encobre pecados ou que não confronta pecados, dando como desculpa a graça. Essa não é a verdadeira graça. Quem fala isso não lê ou nunca estudou direito as palavras de Paulo aos Romanos. Sejamos firmes e fortes em Deus. Caminhemos fortes na presença do Pai, sabendo que a graça nos basta. Mas estar na graça é dizer, eu não sou escravo mais de pecado nenhum. Essa é a verdadeira graça. Amém? Que Deus te abençoe. As dificuldades nunca vão abalar a nossa fé. Paulo vê muitas dificuldades, mas passou, atravessou e chegou em Roma. Chegou o tempo de Deus agir na tua vida e na tua história. Um abraço para você. Amanhã é o dia 88. Nós vamos de Romanos 7, vamos entrar em 1 Coríntios até o capítulo 4. Que Deus te abençoe, um abraço. Hoje à noite, 8 horas da noite, tem culto no Instagram, @BolaDeNeveBSB. Se você é aqui de Brasília ou se você não tem uma igreja, não tem culto nesse horário, participe hoje à noite do culto, @BolaDeNeveBSB. Até amanhã, e aí? Vamos permanecer no pecado só por causa da graça? De modo nenhum! De modo nenhum! Quando vier um Nutella aí, sem muito conhecimento bíblico, tentando falar pra você, não, que é isso, gente, é pressão demais. Não, também não vamos ser tão radicais.
Com essa história, é nessa história que muitos caem. Cuidado, a graça nos livra do pecado. Essa é a verdadeira graça. Deus te abençoe. Um abraço, até amanhã, de 88 amanhã. Fica na paz de Deus. Um abração para você.